O Brasil tem sido um presente para mim. And Celso has been a gift to me. Celso tem sido um presente para mim. And all of you guys have been a gift to me. E todos vocês têm sido um presente para mim. Definitely. Com certeza. And I want to take what Celso shared. E eu quero pegar isso que o Celso compartilhou. And I want to put in a biblical context. E eu quero colocar isso nesse contexto bíblico. It's very interesting that he shared about a father and a son. É interessante para mim que ele falou de um pai e de um filho. Because the Lord put on my heart for today Philemon. Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã é Filemon. E Philemon, if you don't know, is one chapter in the Bible. Se você ainda não sabe, Filemon é o livro de um capítulo na Bíblia. It's extremely small. É extremamente pequeno. 25 verses. 25 versículos. And it is often looked past. E frequentemente é aquele livro que você passa batido por ele. Maybe think to yourself, do you guys know what's in the book of Philemon? Eu quero fazer essa pergunta. Você sabe o que está escrito no livro de Filemon? What is it about? Sobre o que fala esse livro? Why is it in the Bible? Por que ele está na Bíblia? It's not about a pastor. Não é sobre pastor, It's a personal letter. mas é algo pessoal. And when I read this 1 year ago, Há um ano atrás, quando eu li esse livro, I fell in love with it eu me apaixonei por ele, because I could relate to it. porque eu posso me identificar nele. And I've used it to teach or disciple other people. E eu tenho usado esse livro para ensinar e discipular outras pessoas. So we're going to go through the book of Philemon. Então nós vamos ver essa manhã o livro de Filemon. We have a little less than 1 hour. E a gente tem menos de 1 hora 25 verses. para 25 versículos. So let's go. Então vamos seguir, vamos lá. Let's pray. Vamos orar. Lord God, you can translate. Lord God, be with us this day. Senhor Deus, seja conosco hoje. Who is like you? Quem é como o Senhor? Who can strengthen us like you? Quem pode nos fortalecer como o Senhor? Who can give us confidence like you? Quem pode nos dar fé como o Senhor? When we are following you, we are in the best place. Quando nós te seguimos, nós estamos no melhor lugar. And we don't want to be in any other place. That's not your will. E nós não queremos estar em nenhum outro lugar. Help us today to pay attention to what your Spirit is saying. Então nos ajuda hoje a ouvir o que o teu Espírito nos diz. Give us the desire to follow you E nos dá o desejo de te seguir, with broken hearts com corações quebrantados and with passion. e com paixão. Jesus, may we follow you with our very being. Jesus, que nós possamos te seguir com significado. And may we remember that we're children of God. E que nós venhamos a nos lembrar que somos filhos de So Deus. speak through me, Fala através de mim, for I'm your child. porque eu sou teu filho. Speak to Celso, Fala através do Celso, because he's your child. porque ele é teu filho. In Jesus' name we No pray. nome de Jesus oramos. Amém. Amém. So a background of Philemon. Então, um pouco do histórico da carta de Filemon. We all know who Paul was. Todos nós sabemos quem foi Paulo. We all know that he was imprisoned. Nós sabemos que ele passou por prisões. During Paul's first imprisonment, he was in Rome. Então, na primeira prisão de Paulo, ele estava em Roma. He was under house arrest. E ele estava num calabouço. And it's interesting because the guard that was placed under his care, Ele estava numa casa, mas é interessante como o que Deus fez. because the guard that was placed under his care let him have visitors. Todos os guardas que estavam ali guardando Paulo, eles permitiram que ele recebesse visitantes. So it's very interesting Então é muito interessante, because this meant that Paul could send messengers away carrying letters. porque Paulo ele poderia sim enviar cartas através de mensageiros que o visitavam. Paul sent many men away with letters and on other special missions. E Paulo pôde enviar muitas cartas através de muitos homens em missões especiais. Paul wrote a few letters in this first imprisonment. Paulo ele escreveu algumas cartas na sua primeira prisão. And Philemon is one of them. E Filemon é uma delas. These are called the prison epistles. Por isso é chamado de uma das cartas da prisão. There's a man that Paul sent the letter of Colossians with.
a um homem pelo qual Deus enviou uma carta, nos diz lá em Colossenses. Tychicus is his name. Títico é o nome dele. He brought the letter to the Colossian church. Ele entregou a carta à igreja em Colossos. Paul mentioned in the letter in Colossians E Paulo, ele menciona nessa carta aos Colossenses that he would send Onesimus, who is one of their own, with Tychicus. que ele enviaria Onésimo juntamente com Títico. And he called him one of their own. E ele chama Onésimo como um dos seus. And so, who is this Onesimus? E quem é esse Onésimo? Because apparently, as we see, Paul sent him with Tychicus Nós vemos que Paulo envia Onésimo com esse irmão chamado Títico to Colossae, a Colosso. with Tychicus holding the letter to the Colossians, Então ele estava lá segurando essa carta aos Colossenses. and Onesimus holding the letter to Philemon. E Onésimo e Onésimo levava uma outra carta a esse homem chamado Filemão. They both went to the same place. Os dois foram para o mesmo lugar. And so we're going to see in this letter Então, nós vamos ver nessa carta some characteristics of Paul: algumas características de Paulo: generosity, generosidade, humility, humildade, tact, tato, kindness, bondade, man of action. um homem de ação, He's responsible, he's responsável, mature, maduro, he's humorous, e ele tem humor, he's loyal, ele é leal, and he has spiritual sons. e ele tem filhos espirituais. And so, who is Philemon? Então, quem é Filemão? The letter is named after him O nome da carta leva o seu nome, because it was for him. porque essa carta era para ele. Philemon was supposedly a wealthy man living in Colossae. Filemão era um homem muito rico que morava em Colosso. And he had at least one slave, E ele tinha um escravo, Onesimus. Onésimo. But probably he had more. Provavelmente ele tinha mais escravos. Onesimus, Onésimo, he was a slave of Philemon. ele era um escravo de Filemão He ran away. e ele foi embora. He was a fugitive. Ele era um fugitivo. Where did he go? Aonde ele vai? He went to Rome. Ele vai para Roma He found Paul. e ele encontra Paulo em Roma. There's two beliefs of how Onesimus got there. Há duas crenças sobre como Onésimo chegou lá. One is that he was arrested and sent to the prison. Uma delas é que ele foi preso e enviado à prisão. The other is that Onesimus sought after Paul to look for him. A outra possibilidade é que Onésimo ele procurou Paulo em Roma. The second is more probable. Então, a segunda dessas possibilidades a segunda é a probabilidade maior. And why is that? E por que eu digo isso? Because the reality of a slave in that time É que a realidade de um escravo naquela época was that any fugitive slave that was caught, é que qualquer escravo fugitivo que fosse pego, he would be sent back to his master. ele deveria ser enviado de volta ao seu senhor. First, they would put an F branded with a hot iron on his forehead. E a primeira coisa que eles fariam é imprimir, tipo uma ferradura, com ferro e fogo quente, um F na sua testa. Because that meant fugitive. Porque ali ia mostrar para todo mundo que ele era um fugitivo. And then he would be sent to his master upon greater punishment. E ele deveria ser enviado ao seu senhor com muitas punições. There was no law that stated that there needs to be shown mercy to a slave. Não havia lei alguma naquela época de que alguma misericórdia poderia ser demonstrada a um escravo. A slave was at the bottom of the barrel. O escravo era a parte pior, a escória da sociedade. A slave had no rights. Um escravo não tinha direito algum. He had no right to marriage. Ele não tinha direito a se casar. If he had children, Ele não poderia ter filhos. or if he did, E se ele tivesse, they could be taken away. os filhos deveriam ser tomados, levados embora. By the slightest error, they would be punished. E eles deveriam ser punidos por qualquer motivo. And why is that? E por que isso? Because the Roman Empire was built on slavery. Porque o Império Romano ele foi construído sobre a escravidão.
And because of that, there was constant threats of rebellion. Então, por essa razão, né, tudo poderia ser considerado um ato de rebeldia. But many slaves ran away, Muitos escravos, eles fugiam and they formed groups, e eles formavam grupos. and they robbed, and they lived in the outskirts of the city. Eles roubavam e moravam, né, nos subúrbios ou na periferia da cidade. In that time, you could become a slave by many reasons. Naquela época, a pessoa se tornaria escrava por muitas razões, muitos motivos. You could become a slave if you were born of a slave woman. Você seria um escravo se você nascesse de uma escrava. You could become a slave if your country was taken over. Se você se tornaria escravo se outro país, né, dominasse sobre o seu país e levasse você. You could become a slave if your family members owed a debt and sold you. Você poderia se tornar um escravo se os teus pais ou teus familiares entrassem numa dívida e vendesse você para pagar a dívida. This is similar to the case with Joseph, Então, foi algo muito semelhante ao que aconteceu com José no Egito, just without the debt. só que sem a morte, sem a dívida, perdão. You could be punished for a crime. You could be a slave by committing a crime Você pode se tornar um escravo se cometesse um crime, or being kidnapped. ou se você fosse sequestrado. And so this letter to Philemon is a representation of our life before Jesus. Então essa carta a Filemão é uma representação das nossas vidas diante de Jesus. Because we were all slaves, Porque todos nós éramos escravos. slaves to sin, Escravos do pecado, slaves to fear, escravos do medo, slaves to Satan's hold. Escravos das garras de Satanás. And I'm going to continue the rest after. E aí eu vou continuar. So we'll put that to the side. A gente vai deixar isso de lado agora. So let's read. Vamos ler. So I'm going to read each verse, and then you're going to read, and then we'll talk about each verse. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved and fellow laborer. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. We know Timothy. Nós conhecemos Timóteo. What did Paul call Timothy Como que Paulo chama Timóteo in his other letters? nas outras He cartas? called him son. Ele chama de filho. That's one son. É um filho. One son. Eu sou filho. And to Philemon, E a Filemon, who is dearly beloved. que é amado. It's really nice to have that compliment. E é um cumprimento muito legal de se receber. And so we know that Philemon was highly esteemed by Paul, Nós sabemos que Filemão ele era altamente considerado por Paulo and that he labored with Paul. e que ele trabalhava com Paulo. And we know that Paul's ministry was not a ministry of luxury. E a gente sabe que o ministério de Paulo não era um ministério de riqueza. And to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Versículo 2. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Supposedly Apphia was the wife of Philemon. Então, provavelmente Áfia era a esposa de Filemão. The wives in that time had responsibilities over the slaves. As esposas naquela época, elas eram responsáveis sobre os escravos. Paul mentions her name here because she has responsibility as well. E Paulo menciona o nome de Áfia porque ela também era responsável aqui. Christianity values women. O cristianismo, ele valoriza a mulher. And it's seen all throughout the Bible. E isso pode ser visto durante toda a Bíblia. Archippus is supposedly Philemon's son. E Arquipo provavelmente era o filho de Filemão. We don't know for sure, Nós não temos absoluta certeza disso, but in the letter in Colossians, mas na carta de Colossenses, Paul makes reference to him, calling him a faithful minister.
Paulo ele faz referência a Arquipo chamando de ministro fiel, and to continue in your ministry. para que ele continuasse no ministério dele. If he was a son to Philemon, Se ele era filho de Filemon, he could have been a pastor in the church. ele poderia ser o pastor da igreja. Because this was written to a man who had a house church in his house. Então essa carta é escrita a um homem que tinha a igreja se reunindo na sua própria casa. Philemon was a wealthy man, Filemon era um homem rico. and he loved the Lord so much that he received people into his house. Mas ele amava muito o Senhor e ele recebia as pessoas na sua casa. That's a house church. Ali era a igreja, né, na casa. When 2 or 3 or more gathered in the name of Jesus. Quando 2 ou 3, né, quando 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus. Verse 3. Versículo 3. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Grace is the root, Graça é a raiz and peace is the fruit. e paz é o fruto. You cannot have peace if you don't have grace. Você não tem como ter paz se não tiver a graça. You need to experience grace in order to have peace. Você tem que experimentar a graça a fim de que tenha paz. So if you don't have peace in your lives, Se você não tem paz na sua vida, maybe you need to think more about the grace of God over your life. talvez você precise conhecer mais da graça de Deus na sua vida, Because grace changes. porque a graça nos transforma. Exactly. I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints. 4 and 5. Versículos 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. God uses men of prayer Deus, ele usa um homem de oração and women of prayer. e uma mulher de oração. If you want to be used by God, if we want to be used by God, Se nós queremos ser usados por Deus, we need to be men and women of prayer. nós precisamos ser homens e mulheres de oração. And that's between us and God. E isso é algo entre nós e Deus. In verse 5, it looks like Philemon had great love and faith. No versículo 5, Paulo diz que Filemão era um homem de fé, de fé e amor. Yeah. This love is agape love. Esse amor mencionado por Paulo é o amor ágape. Most of the loves in the New Testament are agape love. Muitas das referências de amor no Novo Testamento é o amor ágape. And agape love endureth all things. O amor ágape é aquele que dura, que persevera em todas as situações. Believes all things. Ele crê em todas as coisas. And is humble and kind. Ele é humilde e ele é gentil. All the attributes of God. E ele carrega todos os atributos de Deus. And so this is a big statement. Então essa declaração ela é grande, ela é poderosa. So what's Paul saying to Philemon here? O que Paulo diz a Filemão aqui? Let's see, verse 6. Versículo 6. That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paul is basically saying here that your faith is shown by your works. Paulo está dizendo que a sua fé é demonstrada pelas suas palavras. And this is on the same lines as what James says in the letter of A James. mesma coisa que Tiago fala na sua carta. Verse 7, For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. It's interesting that Paul praises Philemon. É interessante como Paulo, ele louva, ele elogia Filemão. But he always gives glory to God. Mas a glória ele sempre dá a Deus. We as a church need to encourage one another. Como igreja, nós precisamos encorajar uns aos outros. And we can do it in such a way where we give God the glory. E nós podemos fazer isso de tal maneira que Deus receba toda a glória. We should not only give criticism.
Nós não devemos apenas criticar uns aos outros, We should give encouragement. mas em vez disso nós devemos encorajar uns aos outros. The word bowels here in Portuguese is entranhas. A palavra, a raiz da palavra é entranhas em português. And that is an old word. É uma palavra antiga. Paul is saying is that this is the deepest part of a person. Paulo está se referindo à parte mais profunda de uma pessoa. When you laugh, where do you feel it? Quando você dá risada, o que você sente? Do you feel it here? Você sente alguma coisa aqui na cabeça? Do you feel it in your chest? Você sente no peito? The most you'll feel it is here. Não, quando você ri, o que você sente é aqui, ó. When you're crying, where do you feel it? Quando você chora, onde você sente? Here. This is Aqui. the deepest part, supposedly, of a being, of a person. As entranhas do ser humano são as partes mais profundas da pessoa. More profound than the heart. Mais profundo do que o coração. And so Paul is very sentimental here. Então Paulo, ele está bem sentimental aqui. Philemon, you bring us great joy and consolation in thy love. Então ele fala, Filemão, você traz pra gente grande alegria e consolação no seu amor. This was the word that the Lord gave me to tell the church in Criciúma. Essa foi a palavra, inclusive, que Deus me deu para falar para a igreja em Criciúma. That was on our mission trip last semester. Isso aconteceu na viagem missionária do semestre passado. And the Lord worked. O Senhor, Ele trabalha. And there was refreshment in the church. E houve um renovo dentro daquela igreja. Yeah, so it's important to be people who refresh the church. Então é muito importante sermos pessoas que trazem esse refrigério para a igreja. Verse 8, wherefore though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, yet for love's sake I rather beseech thee, being such a one as Paul the aged, and now also a prisoner of Christ Jesus. 8 and 9. Versículos 8 e 9. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. I love these verses so much. Eu amo esses versículos, amo demais. They're really funny. Eles são engraçados até. Because Paul has so much authority. Porque Paulo, ele tem tanta autoridade. What he's saying to Philemon is this. O que ele está falando aqui para Filemão é o seguinte. Look, Philemon. Olha, Filemão. I could command you to do this. Eu poderia ordenar que você fizesse isso. But I'm going to ask you with love. Mas eu prefiro pedir para você com amor. I'm going to make a petition to you in love. Eu vou fazer um apelo a você em amor. When it's snowing in Canada, quando neva no Canadá, and my mom tells me to put on a jacket 5 times, a minha mãe me pede para colocar uma jaqueta 5 vezes. I will go out without a jacket. E eu acabo saindo de casa sem uma jaqueta. Because I was thinking of putting on a jacket. Porque eu realmente pensava, eu tenho que pôr uma jaqueta. But I don't want to be forced to put on my jacket. Mas eu não gosto de ser forçado de colocar uma jaqueta. I don't want it to be an obligation. Eu não gosto de obrigação. We don't want to be forced to do things as humans. Ninguém gosta de ser forçado a fazer alguma coisa como ser humano. Paul is not forcing Philemon to do anything. Então Paulo, ele não força Filemão a fazer nada aqui. He's asking in love. Mas ele pede em amor. He didn't even put his name as an apostle of Jesus Christ in the greeting. E ele nem coloca, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, no cumprimento, na saudação inicial da carta. Paul loved Philemon. Paulo amava Filemão. He was a good friend of Ele é um grande amigo dele. Apparently Paul was aged. Aparentemente, como Paulo disse, ele já tinha a idade avançada. It makes very sense after his intense ministry that he would be older than his age would have it to be. E provavelmente ele poderia parecer muito mais velho do que realmente ele era, em idade. 10. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds.
E ele fala no versículo 10, apelo em favor de meu filho Onésimo. Okay, now we're going to see what Paul is saying. E agora nós vamos ver o que Paulo quer dizer nessa carta. Yeah, this petition. Então aqui está a petição, o apelo dele. Okay, which in time past was to be unprofitable, but now profitable to thee and to me. Que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Oh. Remember, Onesimus was a runaway slave. Vocês se lembram que Onésimo era um escravo fugitivo. Has anyone ever stolen anything from you? Alguém já roubou alguma coisa de você? Has anyone ever caused you incredible shame? Alguém que pôde deixar você com uma vergonha muito grande diante dos outros? Especially a person who you knew? Principalmente se foi uma pessoa que você conhecia. If you heard that person's voice, Quando você ouve a voz dessa pessoa, or the name of that person, ou até o nome dessa pessoa, even a couple months after, talvez até meses depois do ocorrido, that could make your blood boil. isso vai fazer o teu sangue ferver. My dad still talks about a boat that was stolen before I was born. Meu pai ainda fala de um roubo que sofreu quando ele era pequeno, quando eu nasci. A boat that was stolen Um barco que foi roubado before I was born. antes de eu nascer. So Meu pai fala até hoje. I get upset that his boat was stolen. Eu fico chateado que o barco dele foi roubado. Because ever since I can remember, we've been using this little dinky boat Porque desde que eu me lembro, o nosso barquinho era super pequenininho. instead of the great boat that he had. Ao invés de ser um barco grande, como ele falava que tinha antes. So Paul is using tact Então Paulo ele está usando o tato aqui to appeal to Philemon. para apelar a Filemon. Okay, Philemon. Tá bom, Filemon. So Onesimus was very unprofitable to you. Onésimo ele foi muito inútil para você. A slave probably didn't care about the feelings of Philemon. Um escravo que não se importava com os sentimentos de Filemon. You stole from him. Roubou dele, Oh, but now mas agora he's profitable. ele é útil. And profitable is the meaning of Onesimus. E se você quer saber, útil é exatamente o significado do nome Onésimo. Useful, thank you. So Paul is using a play on word here. Então Paulo, ao comunicar Filemão, ele faz um jogo de palavras aqui. So Onesimus fez teu nome. Então, Onésimo fez o nome dele aqui. And now he's saying, Philemon, faz teu nome. E agora Paulo apela a Filemão. Filemão, é a tua vez de fazer teu nome Because Philemon's name means fond or gentle. Porque Filemão significa gentil. So they both have to make their name. Agora os dois têm que se tornar, né, aquilo que o nome diz. Yeah. 12. Whom I have sent again, thou therefore receive him, that is mine own bowels. Versículo 12. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. So clearly Onesimus was very special to Paul. Com certeza, Onésimo era muito especial para Paulo. He was a slave Ele era um escravo, that became a Christian mas que se tornou um cristão under Paul. debaixo do ministério de Paulo. He still served as a slave, but as a slave of Christ. Ele ainda serve como escravo, mas agora um escravo de Cristo. He knew how to be a slave. Ele sabia como ser um escravo. Surely he was very useful to Paul. Com certeza, ele foi muito útil para Paulo. Verse 13. Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. Versículo 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. But Paul is saying, Philemon, Onesimus is a big help to me. I would like to keep him. Paulo está falando para Filemão, Onésimo, ele é muito útil para mim e eu queria guardá-lo, segurar ele aqui comigo. But in verse 14 it says, but without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. Mas o versículo 14 diz o seguinte: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você
fizer, seja espontâneo e não forçado. Philemon, I want to have Onesimus with me. Filemão, eu quero que Onésimo fique comigo. But I want you to give him back to me in love. Mas eu quero que você o devolva para mim em amor. I don't want it to be an obligation. Eu não quero que isso seja uma obrigação. When I was sick in bed for 3 days, 2 weeks ago, Há 2 semanas atrás, quando eu estava doente e estava realmente mal, and I told Celso that I wasn't feeling well to preach, right? eu falei para o Celso, eu deveria pregar e eu falei para o Celso, eu não me sinto bem, eu estou de cama. Celso could have told me, because he had the authority, no, you will preach. Não, o Celso poderia falar para mim, não, você já se prontificou, você vai pregar de qualquer jeito. How could I have done that in full love? Como que eu poderia pregar com o coração cheio de amor? Celso could have obligated me to. O Celso poderia falar, me obrigar, não, você vai fazer de qualquer jeito. But he's a man of great patience. Mas ele tem muita paciência. And so is Paul. Assim como Paulo, Deus. And Paul knows that an obligation leaves little room for love. Paulo ele sabia que qualquer obrigação deixaria o espaço pequeno para o amor. The Lord gave us a free will. Jesus, o nosso Senhor, ele nos deu livre arbítrio. Because we can't love if we're forced to love. Porque nós não podemos amar se nós formos obrigados a amar. We need to do it willingly. Nós temos que amar espontaneamente. Verse 15. Versículo 15. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Versículo 15 diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Versículo 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Look, Philemon, I know that this is a difficult thing for you to accept. Tá bom, Filemão, talvez isso seja algo muito difícil para você aceitar. I know that he stole from you, I know that he ran away. Eu sei que ele roubou de você, eu sei que ele fugiu. I know that he caused you great shame in the community. Eu sei que ele causou para você grande dor e vergonha na comunidade. But I'm seeing that the Lord is doing a great work here. Mas eu estou vendo que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui. It would be wise for you to do the same. E seria sábio para você, Filemão, fazer o mesmo. When we're in difficult circumstances, we need to remember that the Lord will take us through it. Quando nós passamos por situações difíceis, nós precisamos acreditar que o Senhor vai nos ajudar a passar por elas. Because our circumstances don't define God's love. Porque as nossas circunstâncias não definem o amor de Deus. He will always come through. Deus, ele sempre vai nos guiar nas situações difíceis. And so just in this case, então, assim como nesse caso, Paul is appealing to Philemon. Paulo, ele apela a Filemão, saying that God is doing a divine work. Dizendo que Deus está fazendo uma obra divina ali. In verse 16, I believe that this one cut deep in Philemon. E eu acredito que o versículo 16 penetrou profundamente o coração de Filemão. Philemon, you should consider him a brother, beloved. Filemão, você deveria se alegrar com esse irmão, um amado. I wonder what my father would say if I told him that about the guy who stole his boat. Eu fico imaginando o que meu pai falaria se eu dissesse essa frase para ele, sobre o rapaz que roubou o barco dele. He'd probably have to pray first. Provavelmente eu teria que orar antes. Reconciliation is very important to the Christian. Reconciliação é algo muito importante para o cristão. And it's required.
E isso é algo que Deus requer de nós. Forgiveness is required. Perdão é algo requerido de Deus. Jesus, when he teaches his disciples how to pray, Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, in this prayer, he says, forgive me, Father, as I forgive others. na oração modelo que Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele diz: Pai, me perdoa como eu perdoo aqueles que me ofendem. After that prayer, Jesus specified more on forgiveness. E após essa oração, Jesus ele torna o perdão ainda mais específico. Out of all those themes in that prayer, E dentre todos os temas dentro dessa oração modelo que Jesus nos ensinou, the only one that Jesus made a comment on after was forgiveness. o único ponto que Jesus faz um comentário depois é o perdão. If Philemon would not forgive Onesimus, he would live in bitterness. Se Filemão não perdoasse Onésimo, isso significa que ele viveria em amargura. It is important for you and for me to forgive, Por isso é importante para você e para mim perdoar. because bitterness will take root. Porque a amargura ela vai criar raízes. The love of Christ is a beautiful thing, O amor de Cristo é algo lindo. and the more that we love like him, the more vulnerable we become. E quanto mais nós amamos como Ele nos ama, mais vulneráveis nós vamos nos tornar. The more we love as he loves, Quanto mais nós amamos como Jesus ama, the more our heart is opened. mais o nosso coração vai ficar aberto. And so the more open we are to wounds, E mais aberto nós vamos ficar wounded. para ser ferido. But it's important not to close this heart. Mas é muito importante não fechar o coração. It's important not to lock it away in a box. É muito importante não prender o nosso coração numa caixa. Paul is giving Philemon a chance to reconcile with Onesimus. Paulo está dando a Filemão a chance de reconciliação com Onésimo. Jesus gives us a chance daily to reconcile with our brothers and sisters. Jesus nos dá diariamente a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos irmãos e irmãs. And we must do our part to make reconciliation. E nós precisamos fazer a nossa parte no que se refere a essa reconciliação. Restoration is different than reconciliation. Restauração é diferente de reconciliação. Reconciliation is relational. Reconciliação fala de relacionamento. Restitution is restoring property, restoring money. Restituição se fala de ter de volta a propriedade, dinheiro ou o que for. Both are important in the Christian faith. As duas coisas são importantes dentro da fé cristã. And we'll see it here in a second. E a gente vai ver isso aqui num segundo. 17. If thou count me, therefore, partner, receive him as myself. Versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Philemon, the measure that you love me, Filemão, na mesma proporção, na mesma medida que você me ama, you need to love Onesimus. você tem que amar o Onésimo agora. Would you give me a holy kiss? Você me cumprimentaria com um beijo santo? You need to do that to him. Então você tem que cumprimentá-lo com um beijo santo. Would you welcome me at your table? Se você me convida e me aceita à sua mesa, You need to do that with him. você tem que fazer o mesmo com ele. That's really difficult. Isso é bem difícil, Very difficult. muito difícil. But Jesus does that with us. Mas Jesus faz isso conosco. He welcomes us to his table. Jesus é aquele que nos convida e nos recebe à sua mesa. We don't deserve to sit at the table of Jesus. Nós não merecemos sentar com Jesus à sua mesa, We're under grace. mas nós estamos debaixo da graça. We learned that a couple weeks ago with Joey. Nós aprendemos algumas semanas atrás com o Joey. Because of grace, Por causa da graça, we are in a process of sanctification. nós estamos nesse processo de santificação. We've been justified, Nós fomos we're justificados, being sanctified, estamos sendo santificados. and one day we'll be glorified. E um dia nós seremos glorificados. And the incredible thing to this is E a coisa mais incrível disso that Jesus sees us as a finished product. é que Jesus olha hoje para nós e nos vê como produto final. And Paul sees Onesimus as something
that Jesus, as Jesus sees him. E Paulo, ele olha para Onésimo e ele o vê como Jesus o vê, Ready to perfeito, pronto para servir, Useful. útil. We are useful in the Lord. Nós somos úteis nas mãos do Senhor. Never ever let anyone tell you that you are not useful. Nunca permita que alguém diga que você é inútil. If you have a relationship with Jesus, Se você tem um relacionamento com Jesus, you have at least one spiritual gift. você tem pelo menos um dom espiritual. Use it. Usa. I didn't know my spiritual gifts until I came here. Eu não conhecia meu dom espiritual até chegar aqui. But God wants us to use everything. Mas Deus quer usar todas as coisas. And so don't be afraid to use what He's given you. Então não tenha medo de usar aquilo que Deus tem te dado. Don't let Satan rob that joy from you. Não deixa que Satanás roube essa glória de você. If you have a gift, Se você tem um dom, but you feel that you're not good at it, mas você sente que não é muito bom nisso, keep practicing. continua praticando isso. Because like playing soccer, É como jogar bola. you need to work on your legs, Você tem que trabalhar as pernas. you need to work on your lungs to Você run, tem que trabalhar os pulmões para you correr. need to work on technique. Você tem que trabalhar nas técnicas. And so you are useful. Então você é útil. And God sees us as finished. E Deus nos vê Perfect. completos, perfeitos. Verse 18, if he hath wronged thee, or oweth thee aught, put that on mine account. Versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. The concept of pai. Na conta do pai. Tudo ele quer pôr na conta do pai. This is very funny. Isso é muito engraçado. Because Paul's in prison. Porque Paulo está na prisão. What does Paul have? O que Paulo tem? He has nothing. Não tem nada. But he says, hey, put that on my account. Mas ele fala, né? Põe na minha conta. It's really funny. Eu acho isso aí muito hilário. But Paul is so confident that Philemon will accept Onesimus. Paulo, ele tinha tanta confiança que Filemão ia receber Onésimo de volta, He dared to say this. que ele ousa falar isso. In 19 it says, I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it. Albeit, I do not say to thee, how thou owest even me thine own self besides. Versículo 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Well, he wrote it with his own hand. Então ele escreveu com as suas próprias mãos. You'll pay it in some way or another. E ele falou, eu vou pagar de um modo ou de outro. But then he adds a little extra on that verse in 19. Mas ele fala uma outra coisa no versículo 19. He says, but remember, Philemon, Ele fala, se lembra, Filemão, you owe me your very self. você deve a mim a sua própria vida. It stands to reason that Philemon was one of Paul's converts. Isso provavelmente significa que Filemão foi um dos convertidos, né, das pregações de Paulo. It could have been in Paul's ministry in Ephesus. Pode ter sido durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paul just put, again, Onesimus on the same level as Philemon. Então, novamente, Paulo coloca Onésimo, né, no mesmo nível que Filemão. Philemon would have a difficult time reading this letter. Philemon would have a difficult time reading this. Talvez Filemão tivesse dificuldade de ler essa carta. Verse 20. Versículo 20. Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. In English, the word beneficial is translated to joy. Em inglês, a palavra benefício é traduzida como alegria. Paul is saying, Philemon, it's time for you to refresh me. Paulo está falando, Filemão, é hora de você me trazer esse refrigério. What does it say in Portuguese? Benefit? Benefício. Benefit.
That's another word for profit. Então essa é uma outra palavra, né, para ganho, né, para lucro, Which is another word for Onesimus. o que é uma outra palavra para Onésimo também. Paul is once again using Novamente Paulo está usando play on words. um jogo de palavras aqui. So it's your turn now to refresh me. Então agora ele diz para Filemão, Filemão, agora é a sua vez de alegrar meu coração, né, de trazer um refrigério para minha alma. Having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt do even more than I say. 21. 21. Versículo 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. I love this verse too. Eu amo isso. So Paul's already told Philemon you have to treat him as a brother. Ele já falou para Filemão, você tem que tratá-lo como um irmão. Welcome him to your family. Você tem que trazê-lo para sua família. Treat him as you would me. Você tem que tratá-lo como se fosse eu. You have to forgive him. E você tem que perdoá-lo. All these things. Todas essas coisas. But I know that you will do even more than I ask of you. Mas ele diz, mas eu sei que você vai fazer muito além do que eu estou te pedindo. That's really funny. Não é interessante? They must have been good friends. Como? They must have been good friends. Eles deveriam ser muito próximos, muito amigos, né, para falar desse jeito. Because that's very bold. Porque ele é muito ousado aqui. He must have been upset. Talvez Filemão tivesse chateado, eu não sei. Verse 22, but withal prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. Versículo 22. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Philemon, beyond all these things that I've asked of you, Filemão, acima de todas as coisas que eu estou pedindo para você, even because I know that you will do even more than I say, e porque eu sei que você fará além do que eu estou te pedindo, I'm expecting you to pray for me, eu espero que você ore por mim, that I would come to your house. para que eu vá até a sua casa. I think that Paul wanted to see how this matter finished. Eu creio que Paulo ele desejava ver como que essa questão seria terminada. That's a lot of pressure on Philemon. É bastante pressão sobre Filemão aqui. Maybe Philemon would have had Paul and Onesimus eating at the same table. Talvez Paulo quisesse Filemão e Onésimo comendo na mesma mesa. Family of Christ. A família de Cristo. We see here that Paul gives the despedidas. Eu sei como Paulo ele faz. I don't know the word in English. He says goodbye. Eu só uso essa palavra em português que eu não sei em inglês, né? Despedidas. Como é que Paulo ele faz a despedida dele aqui? So he says, so there salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. 23 to 25. Versículos de 23 a 25. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Well, I'm really glad that he said the grace of our Lord Jesus be with you. Eu fico feliz que ele falou que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. He needed lots of grace. Ele precisava de muita graça. So in this little letter, Então nessa carta, we have lots of important doctrines. essa carta tão pequena, nós temos uma quantidade de doutrinas tão grande. Paul could represent Jesus. Então Paulo que pode representar Jesus aqui. Onesimus could represent us before Christ. Onésimos nos representa diante de Cristo. As Paul said, put everything that he owes on my account. Quando Paulo diz, olha, coloca tudo que ele te deve na minha conta. Jesus said, put all of your sins on my account. Jesus diz, olha, coloca tudo o que você deve na minha conta. Jesus looked at us and he said, I see that you have no rights. Jesus ele olha para nós e nos diz, eu sei que você não tem direito algum. You're a prisoner. Você é um prisioneiro.
You're a slave. Você é um escravo. You eat like a slave, you sleep like a slave. Você come e dorme como um escravo. You had no value. Você não tem valor algum. But put that on my account. Mas coloca tudo isso na minha Put conta. all the shame on my account. Toda a vergonha coloca na minha conta. I will make you a new creation. Eu vou te fazer uma nova criatura. Onesimus was sent back to Philemon as a new creation. Onésimo foi enviado de volta a Filemão como uma nova criatura. What would Onesimus have been thinking as he held that letter? Imagina o que passava na cabeça de Onésimo quando ele segurava essa carta. Imagine the intensity of his journey back to Philemon. Eu quero que vocês imaginem a intensidade da viagem de Onésimo até ele chegar à casa de Filemão. Imagine him handing the letter to Philemon. Imagine Onésimo entregando essa carta a Filemão. When we are before the Lord, quando nós estivermos diante do Senhor, I'm sure that we will be speechless. Eu tenho absoluta certeza que nós estaremos sem conseguir falar uma palavra. But what we have is sealed by the Holy Spirit. Mas porque nós temos um selo dado pelo Espírito Santo de Deus. We are a new creation. Nós somos essa nova criatura. And we are useful. And we are useful. E nós somos úteis. And so we can have confidence that before the Lord, então nós temos essa confiança diante do Senhor. We can hand him that proverbial letter. Nós podemos nos agarrar a essa carta. Give it to him, knowing that we are sealed, we're free. Que vai ser entregue a ele, né, na certeza que nós somos selados e transformados. We don't know exactly what happened after all this. Nós não sabemos o que aconteceu depois de tudo isso. But we can hope that Philemon made the right choice. Mas nós podemos esperar que Filemão fez a coisa certa. And so we have two choices, just like Philemon. Então nós todos temos duas escolhas, assim como Filemão teve. We can choose the temporal things or the eternal things. Nós podemos escolher as coisas temporárias, né, que vão passar, ou as coisas eternas. We can choose to cower away and not forgive. Nós podemos escolher não perdoar. Or we can choose to be bold and forgive. Ou nós podemos escolher sermos ousados e perdoar. We can choose to look at other people as Christ sees them. Nós podemos escolher olhar para as pessoas à nossa volta com um olhar de criticismo, knowing that we all are under God's grace. Sabendo que todos nós precisamos da graça de Deus. So this letter has grace, forgiveness, reconciliation in it. Ou não, mas lembre que essa graça ela tem perdão, bondade e reconciliação nela. So think about your life, and if God wrote a letter on your life. Então eu quero que vocês pensem agora na sua própria vida, né, como Deus escrevendo uma carta através da sua vida. What would that letter say? O que essa carta diria? Would you want other people and other generations to read it? Você gostaria que outras pessoas de outras gerações pudessem ler essa carta? Philemon didn't know that many generations would read this letter. Filemão não fazia ideia que muitas gerações após a sua leria essa carta. So may our letter have written on it grace, love, forgiveness. Então que a nossa carta seja uma carta de amor, de graça, de reconciliação, perdão. Yeah, all of it. E tudo isso. Yeah. Amen. Amém. Amen. Praise God. Would you like to pray, Celso? Yeah. Thanks so much. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, por essa carta. Essa carta, Senhor, de fé, de ousadia, Senhor, de graça, de amor, de perdão, Senhor, de reconciliação, Senhor. Obrigado, Deus, porque essa é a carta de amor que o Senhor nos enviou, Deus.
Obrigado, Jesus. Eu oro que todos nós respondamos a essa carta, Senhor, em fé, com os nossos corações gratos, com os nossos corações rendidos, Senhor, declarando, Senhor, que assim como o Senhor colocou tudo na tua conta, nós liberamos perdão a todos que nos ofendem, Senhor. Nós liberamos perdão. Senhor, talvez, Senhor, Teu Espírito Santo queira fazer uma obra tão grande, no nosso meio, nas nossas vidas, Senhor. Mas nós estamos impedindo essa obra por causa da falta de perdão, Senhor. Senhor, Tu sabes, Tu tudo vês, Senhor. Senhor, e eu oro junto com a Tua igreja nessa hora, Deus. Se existe em nós, ó Deus, alguma raiz de amargura, se existe em nós, ó Deus, alguma falta de perdão, nós oramos, Senhor, nos ajuda a liberar isso agora. Espírito Santo de Deus, nos dá o poder, Deus, de entregar isso nas Tuas mãos, essa dor, essa vergonha, seja o que for, ó Deus, que foi causado em nós, ó Deus, esse prejuízo, Senhor, não sei, Deus, mas nós queremos entregar ao Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, nós não queremos ficar aprisionados, Senhor, ou impedidos de ver a Tua obra em nossas vidas, por causa dessa falta de perdão. Senhor, obrigado por nos ensinar, ó Deus, que o caminho, Deus, da vida é através do perdão, Senhor. O Senhor é o nosso maior exemplo, nosso maior modelo. O Senhor nos perdoou, Senhor. O Senhor colocou tudo na Tua conta. Então nós transferimos, Senhor, seja o que for que foi roubado, seja qual foi o dano causado, Deus, seja o que foi que algum irmão fez para nós, Senhor, nós entregamos ao Senhor. Senhor, nós confiamos, ó Pai, que o Senhor é muito maior do que isso, que muito mais tem o Senhor para dar e abençoar e fazer do que Satanás, ó Deus, para causar dano e destruição, Senhor. Senhor, nós olhamos na perspectiva do céu, nós olhamos na perspectiva, Senhor, de Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guiar, a seguir Teus passos, Senhor, a imitar a Tua conduta. Nos dá o poder, Senhor, para amar, para perdoar, Senhor, para que a nossa vida seja uma carta aberta de perdão a todas as pessoas que quiserem ler, Senhor. Obrigado por esse privilégio, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Recompensa o mestre, Deus. Obrigado, Senhor. Tu sabes o que está fazendo. Completa a Tua boa obra, Deus. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, mestre. Glória a Deus, bom.